Está em curso o desmonte do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, e a gente vai falar sobre esse tema com a Tereza Campelo, economista e doutora em saúde pública, foi ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no governo Dilma Rousseff. Oi, Tereza, Oi, prazer em Marilu. revê-la. Como vai? Tudo bem? José Cruz, querido, prazer estar aqui com vocês e uma oportunidade para a gente discutir esse tema, que é um tema muito, muito importante. Acho que muita gente é, já ouviu falar da assistência social, conhece, mas não tem aquele conhecimento profundo para entender o que foi a criação do Sistema Único da Assistência Social. Até porque é uma política recente, né, José Cruz? É A verdade. Constituição, é, a assistência social, ela foi é, introduzida na Constituição Federal de 88 com essa ideia de direito, que é a Eu ideia vou que a te gente trata perguntar, hoje, Tereza, né? eu vou te perguntar todo esse histórico, mas eu já vou apresentar aqui, você já apresentou o José Cruz, ele que é o vice-presidente do Colegiado Nacional dos Gestores Municipais de Assistência Social com GEMAS. Tudo bem, José Cruz? Prazer em recebê-lo. O prazer é meu, Marilu. Obrigado. Obrigado pelo convite. Também um cumprimento especial à nossa querida ministra Tereza Campelo. Obrigado. Obrigada, nós aqui agradecemos. Tereza, então vamos lá, comece a falar desse histórico, né? Porque realmente o pessoal conhece mais o SUS, não conhece o SUAS, o Sistema Único, né, de Assistência Social. Eu queria que você falasse justamente dessa luta, como é que foi essa conquista e a importância desse sistema, Tereza. É bom você colocar assim, porque de fato, assim como o Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Assistência Social é uma conquista, é um processo de evolução das próprias políticas públicas no Brasil, né? Tratar a assistência social como um direito. Antes da Constituição Federal de 88, você tinha aquela ideia de que, coitadinho, vamos fazer um favor. Então não tinha a ideia do favor, não. Agora é um direito, todo mundo tem direito e é um direito universal, né? Tem gente que não conhece, nunca precisou do Sistema Único de Assistência Social, mas todos aqueles que estão desprotegidos e que precisam do Estado acabam tendo no Sistema Único de Assistência Social uma porta de entrada, né? Então a Constituição tirou essa ideia do favor, né, do coitadinho, e passou a tratar o cidadão como um cidadão de direitos na área de assistência social, deixou de ter aquela ideia de que era um voluntário, né? Então você tinha antes o voluntário que distribuía o sopão ou cuidava dos pobres. Não, agora nós temos uma ideia de que isso tem que ser um serviço profissional, né? Então nós temos servidores públicos atendendo a população, não tem mais aquela ideia do primeiro damismo, né? Então, era a mulher do prefeito, a mulher do governador. Tudo isso foi um processo de construção que envolveu usuários da assistência social, que envolveu os servidores públicos, que envolveu, né, os profissionais da área de assistência, que não são, diga-se de passagem, só assistente social, porque a assistência social tem essa ideia de que ela é multidisciplinar, né? Então, trabalho educadores, trabalho assistente social, trabalho psicólogos nesses equipamentos, né? Nesses que a gente chama de centros de referência em assistência social, que atende a população. Então, essa eu acho que, apesar de ser uma política que já chega aí a seus quase 30 anos, ele está em processo de construção ainda, né? E, como você colocou, junto com o desmonte das políticas públicas, está acontecendo o desmonte das políticas de assistência social. Acho que tem gente que não consegue entender, mas assim, eu acho que essa pandemia, ela deixou muito claro a diferença de como construir uma política com base na assistência social ou como tratar com um aplicativo, né? Então, por exemplo, quando você pega o Bolsa Família, o Bolsa Família é um sucesso no mundo todo, né? Todo mundo fala muito do Bolsa Família, mas o que está por trás do Bolsa Família? A rede de assistência social, né? Então, quando a pessoa procura o Estado precisando de uma proteção de renda, que é o Bolsa Família, na verdade ela acaba entrando na política de assistência social, que olha o conjunto das desproteções. A pessoa não é só pobre de renda, ela é pobre de educação, às vezes de saneamento, de água, ela tem um conjunto de desproteções, às vezes está sob isolamento, é uma mãe que às vezes está vivendo um conjunto de pressões. Quando ela chega na assistência social, ela faz um cadastro único, ela entra nesse farol que o Estado tem, que é a assistência social. Portanto,
vinha sendo construída uma política muito potente, não só para tratar da pobreza, mas para tratar dessas desproteções. E este processo está em franca ameaça, né, de desmonte. Eu acho que nós vamos ter muita resistência ainda, porque é uma política realmente muito estratégica, muito importante. Mas, para isso, é importante que a gente possa também estar divulgando, né, e explicando para vocês, para os trabalhadores, aproveitando aqui o espaço da Rede Brasil, da Rádio Brasil Atual, da TVT, para poder dialogar e aumentar nosso espaço aí de resistência. Muito bem, Tereza, só para saber, esse sistema ele podia ser utilizado, por exemplo, nessa pandemia, em relação à distribuição aí de auxílio emergencial, podia ter sido, como é que você analisa essa questão? Podia, não, devia ter sido, né, Marilu? Se o governo, ao invés de apostar num aplicativo, né, que é um aplicativo, diga-se de passagem, mal feito. Ele tinha que ter procurado a rede de assistência social, acho que para as duas coisas. Para desenvolver o aplicativo, nós não temos nada contra o aplicativo. Só que a parcela da população sequer consegue usar, né? Então, mesmo para ter um aplicativo que pudesse ser adequado para essa população mais vulnerável, a rede de assistência social teria tido muito mais condição de apoiar. E uma parcela da população não tem como usar o aplicativo. Isso não é só para o auxílio emergencial. Benefício de prestação continuada, por exemplo, um conjunto de outras portas de entrada que estão sendo fechadas, né? Então, teria sido estratégico. A questão de onde distribuir as cestas, né? Como localizar essa população, como apoiar um conjunto de desproteções que foram ampliadas nesse período de pandemia, deveria ter sido conversado com a assistência social. E a assistência foi completamente ignorada nesse processo do auxílio emergencial e da construção de políticas emergenciais durante essa pandemia, lamentavelmente, Marilu. Tá certo. E José Cruz, você que é do Colegiado Nacional dos Gestores Municipais de Assistência Social, você chegou a nos enviar muitos documentos e a gente leu esses documentos e o que a gente percebeu, né, José Cruz, é que existe uma luta muito grande desse colegiado justamente para tentar manter, né, esse sistema. E eu queria que você falasse, desse exemplos práticos também, José Cruz, além de explicar o que é realmente esse colegiado, de que forma que está brutalmente sendo atingido esse sistema. Obrigado, Marilu. Quero agradecer a oportunidade. Primeiro, quero reafirmar que o Sistema Único de Assistência Social é o maior sistema de proteção social do mundo. É uma tecnologia inovadora na esfera pública, na gestão pública da assistência social brasileira. Muito recente o sistema constituído no nosso país, por isso, às vezes, né, pouco conhecido, 15 anos de história, né? Tereza teve a honra de conduzir junto com outros vários ministros, né, essa agenda assertiva, essa agenda importante para dar concretude e materialidade ao direito constitucional, ao direito reclamável de todos os cidadãos e cidadãs que requerem do Estado proteção social pública. Então, é uma honra, né, nós termos participado desse processo tão importante que ressignificou o lugar da assistência social em cada canto e encanto deste país. Quando eu digo do maior sistema de proteção, Marilu, do mundo, porque é um sistema que opera serviços, benefícios, transferência de renda, operacionaliza o cadastro único, o maior instrumento de gestão pública instituído, né, na esfera pública para tirar da invisibilidade famílias, pessoas que vivenciam desproteção social neste país. Infelizmente, né, de 2016 para cá, este sistema vem frontalmente atacado pelo atual governo. Nós estamos vivenciando, atuando, você citou das várias posições do Colegiado Nacional dos Gestores Municipais de Assistência Social, mas nós estamos vivenciando, Marilu, uma gestão sob a égide de uma emenda constitucional 95. Ela foi considerada, enquanto projeto de lei, né, o projeto de lei de uma PEC da morte. Ela já tinha esse título e nós estamos sentindo, né, vivenciando no país, em cada município brasileiro, em cada um dos 5.570 municípios brasileiros, que conta com uma rede pública estatal da assistência social,
né, que conta com o Sistema Único de Assistência Social, com o seu serviço, com as suas unidades. Tereza citou aqui os CRAS, mas nós temos os CREAS, o Centro de Referência para a População em Situação de Rua, né, as unidades de acolhimento institucional para a população idosa, criança, adolescente, juventude, famílias, pessoas, homens, mulheres que vivenciam desproteção social neste país. Então, uma rede potente. E essa rede vem sendo afetada gravemente. A emenda constitucional, então, ela coloca, né, um congelamento, né, dos investimentos nas políticas públicas sociais, mas para além desse dispositivo perverso, Marilu, um outro dispositivo foi instituído no apagar das luzes de 2019, que é uma portaria do Ministério da Cidadania, uma portaria de número 2362, que visa equalizar o Sistema Único de Assistência Social ao orçamento disponível. Ou seja, nós estamos, para além de uma dívida, né, de um rombo de 2,3 bi de dívida do governo federal para com os municípios brasileiros, o orçamento de 2020, com estas medidas, tanto a emenda constitucional quanto a portaria 2362, traz para o ano de 2020 um rombo no orçamento de 50%, um rombo de 1,5 bi. Tereza sabe disso. Para manter a rede pública instalada neste país, nós estamos falando de um orçamento da ordem de quase 3 bilhões. Então, com esses dispositivos instituídos pelo governo federal, nós estamos vivenciando esse rombo no orçamento público. Esse é um grande desafio para todos os gestores e gestoras municipais da assistência social. E também nos preocupa muito, Marilu, para ser mais objetivo, o orçamento de 2021. Se nós tínhamos um rombo de 50% agora, Marilu, você viu aí nas nossas notas que para o orçamento de 2021, o rombo não é mais de 1,5 bi, agora é de 2 bi. Né? O Conselho Nacional de Assistência Social aprovou um orçamento público na ordem de quase 3 bi para 2021 e a aprovação no Congresso foi aliás, o que o governo brasileiro apresentou no Congresso Nacional, porque é isso, né, Marilu? Porque a prioridade é demonstrada no orçamento público. Quando retira os pobres, retira aquelas políticas mais essenciais à vida da população brasileira do orçamento público, demonstra que nós não estamos só, Marilu, disputando orçamento. A disputa não é só pelo orçamento. A disputa também é por um projeto de sociedade. Né? Tem outros projetos que estão por trás dessas iniciativas do governo federal frente à ruptura, ao retrocesso e ao desfinanciamento público para a política de assistência social. E eu tenho dito, Marilu e Tereza, né, em vários espaços, em vários lugares, que o que coube aos gestores municipais, neste contexto, também foi o isolamento social, o isolamento gerencial, pela ausência de um comando, nós não temos mais um comando único da assistência social no Ministério, chamado Ministério da Cidadania hoje. Então, Marilu, são muitos desafios. E eu estou falando, Marilu, de uma luta para manter uma rede pública que nós implantamos neste país. Implantamos ancorados no Pacto Federativo, deliberado pelo Conselho Nacional de Assistência Social. Quantas vezes Tereza esteve nessas instâncias, dialogando, discutindo o desenho, o modelo, os critérios de partilha dos recursos do governo federal para com os municípios. Houve um compromisso com os municípios implantaram suas, agora o governo federal simplesmente disse: não reconheço o que nós pactuamos lá atrás. É isso, Marilu, que está em jogo. Muito bem. Agora, Tereza, é uma política de Estado, não é uma política de governo X ou Y, é uma política de Estado. É muito importante que mantenha-se, né? Não só é uma política de Estado, Marilu, como não dá nem para dizer que é desperdício, porque nós não estamos discutindo ampliar a rede. Essa rede existe, né? Sucatear uma política pública já implementada, negociada, pactuada, quer dizer, nós temos equipamentos, nós temos um conjunto de servidores. Então, além de ser uma burrice, né? Porque, por exemplo, isso que nós sofremos com as filas na porta da Caixa Econômica Federal, tudo isso é evitável. A população podia estar sendo atendida, a população podia estar sendo acolhida, podia estar tendo seus direitos encaminhados, né? Muitas vezes,
nesses equipamentos que o Zé fez referência, o Zé Cruz fez referência, que são os centros de referência à assistência social, os centros de referência especializados ou os centros POPs, quando a população chega, às vezes ela chega por esse equipamento para acessar outros, né? Às vezes a população chega lá precisando de uma proteção de renda, mas aí o assistente social verifica que a criança não estava na escola, acaba fazendo esse referenciamento. Então, essa família passa a ter acesso ao conjunto das outras políticas via rede de assistência social, né? Então, quando a gente... Então, primeira questão, nós estamos falando em manter o que tinha sido construído. Desestruturar essa rede é um desperdício, até porque ela funciona bem e ela virou um exemplo para o mundo todo. Isso que o Zé disse, é a maior rede de assistência social do mundo, né? Quando as pessoas vêm aqui, por exemplo, eu quero conhecer o Bolsa Família, eles não vêm aqui para saber como que é o cartão bancário, né? Até porque passar dinheiro pelo banco é a coisa mais fácil do mundo, né? Esse governo aí não conseguiu fazer por quê? Exatamente porque não é isso que está em jogo. O que está em jogo é o que está por trás desse sistema, né? Então, quando as pessoas vinham aqui conhecer o Bolsa Família, conhecer por que funcionou tão bem, elas descobriram o quê? Que por trás do Bolsa Família tinha uma rede muito maior, né? Por trás do benefício de prestação continuada tem uma rede que faz esse atendimento à população idosa. Então, nós temos uma rede enorme que atende crianças em abrigos, uma rede enorme que atende idosos em abrigos, uma rede enorme que a própria justiça, quando precisa fazer um encaminhamento de um jovem numa situação ou de isolamento, ou numa situação que precisa de um acolhimento, ou uma mulher vítima de violência, muitas vezes é pela rede de assistência social que a gente tem essa população sendo atendida. E toda a população de rua no Brasil, que é atendida também na rede de assistência social. Então, quando a gente começa a falar no desmonte dessa proteção, né, isso está em franco processo, né? E no Brasil, o que a gente tinha que estar tendo era exatamente o oposto. Por quê? Cresce o desemprego, cresce a pobreza, cresce o trabalho informal, quer dizer, muita gente ganhando muito menos do que recebia antes, né? Então, às vezes, continua trabalhando, mas recebendo menos. Volta a ter criança em trabalho infantil. Quem cuidava dessa agenda de trabalho infantil no Brasil? O Brasil é um exemplo, né, mundial de redução do trabalho infantil. Hoje o trabalho infantil volta a crescer no Brasil. Então, volta a fome, volta o trabalho infantil, volta a situações de desproteção e de violência. Todas essas agendas são agendas que têm um vínculo muito forte e que são tratadas via exatamente a rede de assistência social. Então, nós estamos jogando fora uma rede que já existia no momento exatamente que você tinha que fazer o oposto, repassar mais recurso, né? E essa tradição que a gente desenvolveu no Brasil, que era fazer isso, sentar junto, né? Então, senta governo federal, senta estado, senta município e pactua o que vai acontecer. Isso deixou de acontecer. Então, o processo de desmonte é um processo completamente autoritário. Esse depoimento do José Cruz, falando em nome aí dos municípios, é isso, solta uma portaria em dezembro, na véspera de Natal, dizendo, não, vamos cortar o dinheiro, né? Sendo que toda a tradição era uma tradição de sentar e discutir o que vai acontecer, inclusive frente às dificuldades. É lógico que tem dificuldades, você tem que sentar na mesa e repactuar essas dificuldades. Não faz isso por quê? Porque não tem interesse em manter o sistema, interesse em destruir. Fez um aplicativo, a revelia da assistência social, por quê? Não é porque não sabia que tinha assistência social, é porque não quer exatamente criar um ambiente onde você chega de fato na população. Então, tirar a população que está recebendo o auxílio emergencial da porta da assistência social e do atendimento da assistência social é também um passo para o próprio desmonte da assistência e, no futuro, mais facilmente desmontar a própria proteção de renda, né? Então, não vamos nos iludir. Por trás disso tudo, vai acabar batendo lá, o Bolsa Família não vai mais funcionar, ou o que eles quiserem botar no lugar não vai funcionar, assim como o auxílio emergencial mostrou seus limites.
Quer dizer, portanto, também José Cruz, assim como na pandemia a gente está vendo que os pobres estão sendo mais atingidos, inclusive os que estão morrendo mais, né, com a Covid-19, com esse desmonte vai atingir também, obviamente, os mais pobres. E aí as cidades, elas já começam, já há algum tempo, mas agora mais intensamente, a gente começa a ver famílias na rua. A gente está conversando antes com a Tereza, e ela estava morando no exterior, agora está morando em São Paulo, né, Tereza? E você está vendo aqui em São Paulo que é nítida, né? A presença de mais famílias nas ruas, né? É isso mesmo. Exato. Você pode muito dar esse depoimento, porque eles que estão recebendo e acolhendo essa população. Exato. E é isso, né, José Cruz? Mais famílias nas ruas, né? Obrigado pela oportunidade, Marilu, de trazer um outro tema também muito caro para todos nós, né? Assim, antes da pandemia, nós já vivenciávamos um momento muito difícil nesse país, né? Porque a nossa luta, a nossa bandeira, a nossa resistência do colegiado dos gestores municipais, você pôde compreender aí nos vários que eu enviei para vocês, né? É uma luta que já vem muito antes da pandemia. Essa luta já demonstrava, né, o colapso que já existia nos municípios com o sistema que nós temos hoje estruturado e implantado. Estruturado porque nós estávamos numa agenda muito propícia, viu, Marilu, de universalizar o direito socioassistencial no nosso país. Tereza conduziu conosco, né, uma agenda muito positiva no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Social, que foi o segundo plano decenal da área da assistência social. Havia um planejamento robusto, potente, para a gente alcançar todos os territórios, porque nós chegamos em todos os municípios, sabe, Marilu? Mas não chegamos em todos os territórios que requerem proteção social pública da assistência social. Então, nós conduzimos um planejamento muito robusto, muito importante, que apontava onde nós queríamos chegar na assistência social brasileira. Universalizar o direito socioassistencial, ou seja, chegar em todo o território, porque nós chegamos nos municípios. Exemplo, aqui na nossa cidade, em Belo Horizonte, nós temos 34 CRAS. Para mim, universalizar a proteção social básica, o CRAS, que é a prevenção, viu, Marilu, para você entender, é a prevenção da violação de direitos, são estratégias potentes, importantes, de convivência, de tecnologias assistivas de convivências, que garante a prevenção da violação de direitos. Para universalizar, só aqui em Belo Horizonte, eu precisaria de mais 78, apenas para os territórios mais vulneráveis da cidade. E nós temos 34 hoje funcionando. Bastante potente, importante, e que vocês estão convidados a conhecer essa estrutura, para compreender, né, o Estado proativo, o Estado que chega no território, que lida com as comunidades, que garante várias estratégias de prevenção de violação de direitos, de violência, que vivenciam famílias, pessoas em determinados territórios, em especial nos territórios mais vulneráveis, mais desigual, né, das nossas cidades. Então, essa é uma questão muito importante. Então, antes da pandemia, Marilu, nós já vivenciávamos esse colapso, tá? E também porque nós não alcançamos todos os públicos vulneráveis com financiamento público do governo federal, para induzir os municípios a estruturar e organizar serviços para atender, por exemplo, as mulheres vítimas de violência, o cuidado no domicílio para idosos e pessoas com deficiência. Então, nós temos serviços, tecnologias importantes para garantir proteção social pública, mas no contexto que já vinha sendo deteriorado ao longo desses anos, com a emenda constitucional 95. Com o contexto da pandemia, Marilu, aí pronto, aí o colapso ele foi muito mais evidente, né? Muito mais evidente pelo contexto, né, da pobreza, do aprofundamento da desigualdade, a extrema pobreza. O Brasil voltou para o mapa da fome, né? Agora já reconhecido pelo IBGE, né, que a gente não queria olhar para essa história que nós superamos lá atrás, né, que foi muito importante, ações estratégicas que foram conduzidas nos últimos anos pelo governo brasileiro, que retiraram o Brasil do mapa da fome. Nós estamos lidando com a fome novamente nas cidades, né? Então, assim, com o aprofundamento de várias situações de desproteção social e com uma evidência aí nas grandes cidades, né, nas grandes metrópoles principalmente,
né, do fenômeno da população em situação de rua. Um grande desafio para todos nós, gestores e gestoras municipais da assistência social deste país, né, que neste contexto, né, estamos lutando e resistindo, Marilu, para manter o SUAS, manter essa conquista civilizatória do povo brasileiro. Essa tem sido a nossa luta, né? E num contexto onde a luta seria outra, para ampliação, né? Para ampliação dessa proteção social pública. E mais, perversamente, Marilu, não sei se você conseguiu ler todos os documentos, mas o governo brasileiro, como ele tem traduzido neste contexto de pandemia, os tensionamentos, os diálogos, com recurso extraordinário. Recurso extraordinário não mantém o ordinário. Eu não posso utilizar recurso extraordinário nos meus compromissos já firmados. Olha que ironia, né? Que contraditório. Eu não posso utilizar o recurso extraordinário para manter a rede. Ora, se eu não posso utilizar para manter a rede recurso extraordinário, então cumpra-se o seu dever de repassar os recursos de forma regular e automática para os municípios brasileiros, para que os municípios mantenham a rede e, com o extraordinário, a gente possa tratar da Covid, tratar dos fenômenos neste contexto da Covid. É claro que nós sabemos que o contexto da pandemia ele vai requerer uma grande ampliação da rede pública da assistência social nos nossos municípios, porque os agravamentos, as situações vivenciadas por famílias, por pessoas, enorme, e vai requerer um compromisso, uma corresponsabilidade dos entes federados para a gente ampliar, né, esta rede de proteção social. Muito bem. Bom, a gente agradece aqui vocês dois por essas explicações, essa denúncia gravíssima, né, do que está acontecendo aqui no Brasil. A gente espera conversar mais proximamente em relação a esse tema novamente. Eu quero agradecer a Tereza Campelo, economista, doutora em saúde pública, ela que foi ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no governo Dilma Rousseff. Muito obrigada, Tereza, um prazer em falar com você, viu? O mesmo, Marilu, estou às ordens, viu, querida? Obrigada. E falamos também com o José Cruz, ele que é vice-presidente do Colegiado Nacional dos Gestores Municipais de Assistência Social. Obrigada, José Cruz. Prazer em tê-lo aqui conosco. Obrigado, Marilu, pelo convite. Eu quero só nessa oportunidade, Marilu, convocar a todos, porque a nossa agenda tem sido dentro do Congresso. Então, nós estamos com o projeto de lei 4292 de 2020, organizado por nós, pelo Colegiado Nacional dos Gestores Municipais de Assistência Social, acolhido pela Frente Parlamentar em Defesa do SUAS, para um aporte de um orçamento na ordem de 4 bilhões para a assistência social brasileira, para salvarmos o Sistema Único de Assistência Social no nosso país. Um abraço para você. Obrigado. Um abraço e até mais. Obrigada. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.